Essa caixa de sapato, ela já foi muito importante numa aula que eu dei. Ela já foi de extrema importância. E vocês vão entender agora por quê. Então, tudo bem, pessoal? Eu trabalhava com uma turma de segundo ano. Eu tinha um aluno que ele não tinha interesse nenhum nas disciplinas, e não tinha nada que despertasse o interesse dele. Então, quando eu dava livro para ele ler, ele não conseguia ler e ele não tinha interesse em ler. Aí um dia eu levei ele para a sala dos professores, só eu e ele. Aí mostrei todos os armários dos professores, tudo com nome, né? O nome nas portas. Expliquei para ele a importância da leitura, como era importante saber ler, como que era melhor para a vida, para que servia a leitura, né? Para que servia saber escrever, por que era importante os estudos. E conversei com ele por em torno de meia hora. E aí no final eu perguntei para ele se ele achava importante saber ler e escrever. E ele me falou assim: não, eu não acho. A minha mãe, ela não lê e nem escreve. E ela vive muito bem com isso. E aí eu fiquei encucada com isso, né? Porque eu já tinha usado todos os recursos. Eu já tinha feito tudo dentro da sala de aula, todos os recursos didáticos dentro de uma sala de aula. Eu já tinha conversado com ele, eu já tinha conversado com a mãe, mas vinha dele, ele não achava importante, ele não via importância. E no dia a dia, ele encontrava pessoas que não liam e viviam bem sem saber ler e escrever. E, na verdade, ele estava indo ali por obrigação mesmo, pelo conselho tutelar, enfim, por questões jurídicas. Aí eu resolvi pegar uma caixa de sapato. E é aí que entra a caixa de sapato e a importância da caixa de sapato. Nessa caixa de sapato, eu coloquei todos os tipos de doce. Bombons, pirulito, bala, pé de moleque, todos os tipos. Tinha todos os tipos de doce. E conforme o doce, eu colocava um nome. Qualquer nome. Então, por exemplo, uma bala, estava escrito pé. Uma palavra simples, fácil de ler. Num bombom, tinha uma palavra mais complexa. Num pirulito, tinha uma outra palavra. Então, todos os doces tinham nomes. E aí, a criança ia vindo até a minha mesa e ela podia escolher o doce que ela quisesse. Qualquer doce. Era escolha dela. Ela que escolheria o doce. Só que tinha uma condição. Ela teria que ler o que estava escrito nesse doce. Se ela lesse, o doce seria dela. Ela poderia comer e o doce é dela. Fazer com ele o que ela quisesse. Agora, se ela não conseguisse, ela tinha que devolver o doce e pegar algum doce que ela conseguisse ler. E ela só conseguiria ficar com esse doce se ela conseguisse ler. E aí todos os alunos vieram, teve alunos que ficou com bombom, teve aluno que ficou com pirulito, enfim, todos os alunos, toda a sala conseguiu um doce. E esse menino veio até a minha mesa e ele escolheu um bombom pequenininho. E nesse bombom estava escrito macaco. E ele ficou por horas tentando ler. E ele não conseguiu. Aí eu perguntei para ele se ele não queria escolher um outro doce, para que ele conseguisse ler. Aí ele conseguiu ler bala. Ele conseguiu ler pé numa bala. Tava numa bala. E ele leu pé. Falei, então agora essa bala é sua. Foi o doce que você conseguiu ler. Depois do recreio, se você quiser tentar de novo, aí você pode pegar o bombom e tentar ler o que está escrito no bombom. E ele, depois do recreio, ele tentou de novo. E ele não conseguiu. E aí, antes de ir embora, eu dei outra oportunidade para ele. Ele não conseguiu. Eu não dei o bombom para ele. Por quê? Sairia do meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Mostrar para ele que quem consegue ler se dá bem em algumas situações, que outras você não vai conseguir.
Claro que depois, num outro momento, numa outra situação, ele teve o bombom, teve os doces, as outras crianças participaram com doces, teve outras atividades com doce também, mas nessa situação ele foi embora só com a bala. E eu achei isso importante, porque para que ele entendesse que é importante saber ler, porque ele se daria melhor em algumas situações se ele soubesse ler. E a partir desse dia, esse menino nunca mais me deu problema. Ele era um dos alunos mais interessados da sala. Se preocupava com a leitura, se preocupava em aprender, se desenvolveu assim de nível de aprendizagem, ele desenvolveu do nível silábico lá, sem valor, para alfabético. Então eu percebi o quanto a caixa de doces foi importante. Quanto a caixa de doces, ela é importante, a gente está usando o material, os recursos que a gente tem, que na verdade eu só tinha como recurso uma caixa de sapato. Então eu utilizei, não gastei muito dinheiro com os doces, porque foi poucos doces, mas olha que funcionou. Foi um ano espetacular em que todos os alunos avançaram e principalmente eu consegui atingir meu objetivo com esse aluno que eu estava assim quase perdendo a esperança, porque ele não tinha vontade de aprender. E foi muito legal essa atividade e apesar de algumas pessoas talvez me criticarem por não ter dado doce para ele ter ido embora sem o doce, mas surtiu efeito depois, isso que foi mais importante. Muito obrigada e se inscrevam no canal, pessoal, não é só para visualizar, se inscrevam, apertam aí o joinha, tá? Muito obrigada, beijo, até a próxima. Então, tudo bem, pessoal? Eu trabalhava com uma turma de segundo ano. Eu tinha um aluno que ele não tinha interesse nenhum nas disciplinas, e não tinha nada que despertasse o interesse dele. Então, quando eu dava livro para ele ler, ele não conseguia ler e ele não tinha interesse em ler. Aí um dia eu levei ele para a sala dos professores, só eu e ele. Aí mostrei todos os armários dos professores, tudo com nome, né? O nome nas portas. Expliquei para ele a importância da leitura, como era importante saber ler, como que era melhor para a vida, para que servia a leitura, né? Para que servia saber escrever, por que era importante os estudos. E conversei com ele por em torno de meia hora. E aí no final eu perguntei para ele se ele achava importante saber ler e escrever. E ele me falou assim: não, eu não acho. A minha mãe, ela não lê e nem escreve. E ela vive muito bem com isso. E aí eu fiquei encucada com isso, né? Porque eu já tinha usado todos os recursos. Eu já tinha feito tudo dentro da sala de aula, todos os recursos didáticos dentro de uma sala de aula. Eu já tinha conversado com ele, eu já tinha conversado com a mãe, mas vinha dele, ele não achava importante, ele não via importância. E no dia a dia, ele encontrava pessoas que não liam e viviam bem sem saber ler e escrever. E, na verdade, ele estava indo ali por obrigação mesmo, pelo conselho tutelar, enfim, por questões jurídicas. Aí eu resolvi pegar uma caixa de sapato. E é aí que entra a caixa de sapato e a importância da caixa de sapato. Nessa caixa de sapato, eu coloquei todos os tipos de doce. Bombons, pirulito, bala, pé de moleque, todos os tipos. Tinha todos os tipos de doce. E conforme o doce, eu colocava um nome. Qualquer nome. Então, por exemplo, uma bala, estava escrito pé. Uma palavra simples, fácil de ler. Num bombom, tinha uma palavra mais complexa. Num pirulito, tinha uma outra palavra. Então, todos os doces tinham nomes. E aí, a criança ia vindo até a minha mesa e ela podia escolher o doce que ela quisesse. Qualquer doce.
era escolha dela. Ela que escolheria o doce. Só que tinha uma condição. Ela teria que ler o que estava escrito nesse doce. Se ela lesse, o doce seria dela. Ela poderia comer e o doce é dela. Fazer com ele o que ela quisesse. Agora, se ela não conseguisse, ela tinha que devolver o doce e pegar algum doce que ela conseguisse ler. E ela só conseguiria ficar com esse doce se ela conseguisse ler. E aí todos os alunos vieram, teve alunos que ficou com bombom, teve aluno que ficou com pirulito, enfim, todos os alunos, toda a sala conseguiu um doce. E esse menino veio até a minha mesa e ele escolheu um bombom pequenininho. E nesse bombom estava escrito macaco. E ele ficou por horas tentando ler. E ele não conseguiu. Aí eu perguntei para ele se ele não queria escolher um outro doce, para que ele conseguisse ler. Aí ele conseguiu ler bala. Ele conseguiu ler pé numa bala. Tava numa bala. E ele leu pé. Falei, então agora essa bala é sua. Foi o doce que você conseguiu ler. Depois do recreio, se você quiser tentar de novo, aí você pode pegar o bombom e tentar ler o que está escrito no bombom. E ele, depois do recreio, ele tentou de novo. E ele não conseguiu. E aí, antes de ir embora, eu dei outra oportunidade para ele. Ele não conseguiu. Eu não dei o bombom para ele. Por quê? Sairia do meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Mostrar para ele que quem consegue ler se dá bem em algumas situações, que outras você não vai conseguir. Claro que depois, num outro momento, numa outra situação, ele teve o bombom, teve os doces, as outras crianças participaram com doces, teve outras atividades com doce também, mas nessa situação ele foi embora só com a bala. E eu achei isso importante, por quê? Para que ele entendesse que é importante saber ler, porque ele se daria melhor em algumas situações se ele soubesse ler. E a partir desse dia, esse menino nunca mais me deu problema. Ele era um dos alunos mais interessados da sala. Se preocupava com a leitura, se preocupava em aprender, se desenvolveu assim de nível de aprendizagem, ele desenvolveu do nível silábico lá, sem valor, para alfabético. Então eu percebi o quanto a caixa de doces foi importante. Quanto a caixa de doces, ela é importante, a gente está usando o material, os recursos que a gente tem, que na verdade eu só tinha como recurso uma caixa de sapato. Então, eu utilizei, não gastei muito dinheiro com os doces, porque foi poucos doces, mas olha que funcionou. Foi um ano espetacular em que todos os alunos avançaram e principalmente eu consegui atingir meu objetivo com esse aluno que eu tava assim quase perdendo a esperança, porque ele não tinha vontade de aprender. E foi muito legal essa atividade e apesar de algumas pessoas talvez me criticarem por não ter dado doce para ele ter ido embora sem o doce, mas surtiu efeito depois, isso que foi mais importante. Muito obrigada e se inscrevam no canal, pessoal, não é só para visualizar, se inscrevam, apertam aí o joinha, tá? Muito obrigada, beijo, até a próxima.